Olá, amigos! Não é novidade para ninguém que o fim da escravidão no Brasil ocorreu de forma gradual. Foi um processo típico de reforma social. Foi demorado, mas pouco se fala sobre a implantação do trabalho livre e assalariado no Brasil. Pois é, como é que ficou a questão do trabalho no Brasil após o fim da escravidão? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo que você vai assistir agora. Pois é, conforme a gente dizia, a abolição da escravidão no Brasil foi gradual. É interessante, e muita gente não sabe, que algumas regiões do Brasil já haviam abolido, acabado com o trabalho escravo, porque ele se mostrou uma coisa impraticável, não é? Inviável, antes mesmo da Lei Áurea, no 13 de maio de 1888. Foi o caso, por exemplo, do Ceará. Tá? Mas como foi que se implantou o trabalho livre e assalariado no Brasil? O trabalho assalariado no Brasil ele começou a ser estimulado na medida em que a escravidão ela foi sendo abolida. Surgiam as leis, veio a lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, veio primeiro uma lei inglesa, o Bill Aberdy, que foi um grande impacto também na questão do tráfico, tá? E progressivamente já estava acontecendo essa substituição. O trabalho do imigrante, a entrada do imigrante no Brasil, aconteceu exatamente nesse momento. Tá? Isso lá pelo final do século XIX. A escravidão foi abolida em 1888, daí em diante, essa entrada de trabalhadores estrangeiros no Brasil, coincidindo aí com o surto aí do café, né, o boom da produção cafeeira no Brasil, ela ocorreu exatamente nesse período. E qual foi a primeira relação de trabalho desenvolvida no Brasil em substituição ao trabalho escravo? A gente tinha uma economia agrícola, né? O café representava naquele momento ali o grande peso, né, da economia brasileira. O Brasil tinha aí 70% das suas exportações eram oriundos aí do café. Tá? Então, nós tivemos a entrada de imigrantes no Brasil. Qual foi o tipo de relação de trabalho que foi implantada a princípio? A princípio não foi a relação assalariada. Ocorreram movimentos no Brasil, estimulados até pelo governo, mas também por particulares, por fazendeiros, e aqui eu destaco a figura do senador Vergueiro, que era um cafeicultor, movimentos no sentido de trazer a mão de obra do imigrante europeu para o Brasil. O regime inicial que foi implantado foi o regime de colonato. Né? Era uma espécie de regime de parceria. Como é que a coisa funcionava? O cafeicultor, o fazendeiro, isso subsidiado pelo governo, ele trazia, né, famílias de imigrantes para a sua fazenda, para a sua propriedade. Né? Ele pagava passagens, todas as despesas para que esses trabalhadores, essas famílias de imigrantes viessem para a sua fazenda, para a sua propriedade. Eles tinham moradia, eram entregues a eles uma determinada quantidade de pés de café, né? Era entregue a eles alguma coisa entre 300 e 500 pés de café, e aquela família, né, ficava responsável ali pelos cuidados, né, com aquele número de pés de café. Tá? Tendo ali dentro da fazenda moradia, havia o armazém que pertencia também ao cafeicultor, ao fazendeiro. Ali o imigrante ele comprava as coisas que ele necessitava para a sua manutenção de sua família, tudo através daquele sistema de vales. Né? Bom, a questão toda é que no final, tá, quando a safra era colhida, e aqueles pés de café, né, que estavam sob responsabilidade daquele imigrante, daquele trabalhador, eles eram comercializados, eram descontadas ali todas as despesas, né, que o fazendeiro teve com ele.
desde as passagens que ele pagou para ele vir com a família, todo tipo de coisa que ele comprou no armazém da fazenda, a moradia, as despesas com moradia, tudo era descontado depois da venda do café. Resultado, né? O trabalhador, o imigrante, ele ficava endividado, tá? Endividado, ele nunca conseguia pagar a dívida que ele tinha com o fazendeiro, com o cafeicultor, tá? Inclusive, esse tipo de relação de trabalho ficou conhecida, né, como parceria de endividamento, né? Originalmente era conhecido como colonato, mas eles acabaram chamando de parceria de endividamento. Quer dizer, era um trabalho semi-escravo, porque o imigrante ele não podia sair dali daquela propriedade, né, enquanto ele não quitasse todas as dívidas que ele tinha com o cafeicultor. E essa dívida nunca acabava de ser quitada. Isso gerou muita insatisfação, evidentemente, muita revolta. Tá? Uma revolta conhecida foi a chamada revolta de Ibicaba, da fazenda de Ibicaba, que por acaso pertencia até ao próprio senador Vergueiro, né? E os países de origem desses imigrantes, eles começaram a pressionar o governo brasileiro, né? E chegaram ao ponto mesmo de impedir, né, que conterrâneos seus viessem para cá. Alguns países não permitiam, né, que seus conterrâneos viessem para cá. Por quê? Porque acabariam se submetendo a esse regime, que era um regime, né, conforme a gente colocou aqui, de semi-escravidão, uma dívida que jamais acabaria de ser quitada. Houve revoltas, né, conforme eu disse, a revolta de Ibicaba foi uma bem conhecida, e depois de muita pressão o governo acabou, né, o governo brasileiro acabou instituindo aí o trabalho assalariado, tá? Para acabar de vez com esse tipo de exploração, mas muito em função de pressões externas. Muito bem. Ao longo do século XIX, o café ele acabou puxando também o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil. No final do século XIX, a virada para o XX, nós tivemos aí leis protecionistas que estimularam o desenvolvimento da indústria no Brasil, com destaque aí para a tarifa Alves Branco. Então, a gente já verifica aí, na virada do século XIX para o XX, uma significativa industrialização no Brasil. Os estados produtores de café, os maiores produtores, como era São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas, mas destacadamente São Paulo, eles já começaram a viver um processo mais ou menos acelerado de industrialização. Então a gente vai verificando aos poucos um aumento no número de trabalhadores urbanos, trabalhadores nas fábricas, algumas delas pertencentes a imigrantes, né, principalmente em São Paulo. E aí a grande questão é que esse trabalho urbano, esse trabalho nas fábricas, ele não veio acompanhado de leis trabalhistas, né? Não havia nenhum tipo de lei trabalhista, então a exploração era muito grande, não havia nenhum tipo de garantia de previdência social, salário mínimo, limitação de jornada de trabalho, uma jornada de trabalho estabelecida, nada disso existia. Então é claro que isso gerou reações e nós tivemos aí, principalmente em função da participação de militantes, né, italianos, alguns anarquistas, nós tivemos o início do movimento operário aí no Brasil, que culminou com a greve geral de 1917, tá? Que foi reprimida muito violentamente aí pelo governo, né? No caso já um governo republicano. A gente está falando da Primeira República no Brasil, tá? O fato é que a partir de Vargas, né, aí a gente já entra na Segunda República, o processo de instalação de indústria de base no Brasil, indústria de bens de capital, ele vai se acelerando, né? A gente sabe do espírito, né, empreendedor do Vargas em termos de indústria. Tá? Então isso aí, a partir de 1930, do início da chamada Era Vargas, vai haver um processo de urbanização intenso e aos poucos, né, o número de trabalhadores urbanos acabou ultrapassando o número de trabalhadores rurais. A economia brasileira ela vai, né, aos poucos se tornando uma economia urbana em função exatamente do desenvolvimento da atividade industrial. E aí, como é que fica a questão do trabalho aí? Com Vargas a gente vai ter
o surgimento aí das primeiras leis trabalhistas, isso, né, durante o primeiro governo Vargas, na chamada Era Vargas, entre 1930 e 45, já começam a surgir as primeiras leis que posteriormente, já no segundo governo dele, né, vão reunidas formar a chamada CLT, né, chamada Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Então, a situação do trabalhador aí no Brasil, em termos de direito, ela teve um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Vão surgir os primeiros sindicatos, são sindicatos que a princípio serão controlados pelo Vargas, tá? Mas a gente percebe assim um grande avanço, né, em termos de trabalho livre e assalariado no Brasil, tá? Principalmente em termos das conquistas de direitos, né, da atividade sindical, de um avanço. Tá? Então isso evoluiu dessa forma. Posteriormente a gente tem, né, com o Juscelino Kubitschek, a gente tem o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, tá? Há um desenvolvimento mais integrado do Brasil aí em função da própria construção de Brasília. Então, assim, a industrialização ela vai se instalar principalmente nas grandes metrópoles, né, da região sudeste né, e nas grandes metrópoles brasileiras. Tá? Então, a coisa evoluiu dessa maneira, tá? Até nós chegarmos aí a esse aumento do número de trabalhadores urbanos em relação ao número de trabalhadores rurais, ok? Mas há alguns outros aspectos que eu acho que seriam interessantes, eu destaquei aqui, que eu acho que é importante a gente colocar para vocês, né? Em relação ao trabalho no Brasil, que é o tema desse vídeo aqui. Tá? Por exemplo, a questão de quem mais emprega no Brasil. Né? Que tipo de empresa mais emprega no Brasil? Muita gente não sabe, mas quem mais emprega no Brasil não são as grandes fábricas, não são as grandes indústrias. Né? Quem mais emprega no Brasil são as pequenas, né, e microempresas. Tá? Elas são as que mais empregam no Brasil. Tá? E não são as grandes empresas. Isso é uma coisa interessante que eu separei aqui. Segundo, como é que se distribuem os trabalhadores no Brasil em relação aos setores econômicos? Tá? Então, o setor que mais concentra trabalhadores no Brasil é o setor terciário, que é o setor de serviços, principalmente o comércio. Tá? Não é a indústria. Tá? E nem é, evidentemente, o setor primário, que é o setor agrícola. Evidentemente, conforme a agricultura vai se mecanizando, menos mão de obra ela vai exigindo, então a tendência é esses trabalhadores migrarem para um trabalho, evidentemente, urbano. Tá? Então, o setor que mais emprega é o setor dos serviços, com destaque para o comércio, ou seja, o setor terciário. Outro aspecto interessante se refere à questão do desemprego no Brasil. Né? O número de desempregados no Brasil, antes da pandemia, era muito elevado, alguma coisa em torno de 12, 13 milhões. Agora já está passando aí dos 15 milhões. Isso antes da pandemia. Né? As causas desse desemprego, evidentemente, estão relacionadas com a questão da queda de investimentos do setor privado, né? Queda de investimentos até do setor público, juros muito altos, né? Isso aí é uma realidade que desestimula o investimento, que evidentemente vai gerar novos postos de emprego. Tá? Há também assim uma queda de investimentos estrangeiros no país, é uma questão de, né, credibilidade aí do país que anda, né, meio que balançando. Tá? Então há um esforço do governo no sentido de estimular investimentos estrangeiros, atrair esses investimentos. Tudo isso aí, né, contribuiria para reduzir essa questão do desemprego no Brasil. Né? Isso sem falar no tal do subemprego, né, do trabalho informal, que também é conhecido como desemprego disfarçado. Tá? Então, muita gente que se declara empregado não é empregado. O emprego formal no Brasil, ele não tem crescido tanto como, né, cresceu em outras épocas, em outros governos. Ok? Então, assim, só para fechar, a gente está falando aqui de trabalho no Brasil, uma triste realidade é que nós ainda encontramos o trabalho escravo no Brasil.
principalmente em regiões do interior, em plantações, né, mais distantes, em regiões mais interioranas. Existem fazendeiros que ainda adotam uma forma de exploração do trabalho de boias frias, né, nos mesmos moldes daquele implantado no início, né, no chamado sistema de parceria, né, que nem chega a ser um sistema de parceria. O trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil. Tá? Falta fiscalização, falta um empenho maior no sentido de coibir isso aí. Tá certo, gente? Então, era isso que a gente tinha para passar para vocês aí em relação à evolução do trabalho livre no Brasil. Tá? É importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. É um tema muito presente nos vestibulares, de um modo geral. Tá? E eu também convido vocês a darem um pulinho lá no nosso Instagram e conhecerem, né, para vocês conhecerem os conteúdos que nós temos lá. Temos vídeos rápidos, temos textos abordando os mais diversos assuntos, tá bom? Então não deixa de conhecer e não deixa de se inscrever também, tá bom? Deixa seu comentário, ele é muito importante para a gente continuar com esse trabalho aí voltado para divulgação de vídeos imparciais e vídeos de qualidade. Tá? É isso que a gente está precisando aí nas redes. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.